Ok. Propriedade 7. Na verdade, eu não vejo como uma propriedade. Eu vejo ela como uma forma de escrever diferente tudo que foi falado agora, só que para colocar de uma outra forma. Porque nós vimos expoentes positivos, nós vimos expoentes negativos, né? Só que, como eu falei, né, pode ser qualquer número real. E cadê os expoentes fracionários? Eu falei do pi racional, mas eu não falei na forma de fração. Então, essa aqui vai ser a forma de fazer na forma de fração. E é assim. Né? Eu tive que acender a luz porque está ficando escuro aqui, aí eu acho que não vai ficar bom. Eu acho que tá dando para ver aí. Então, nós temos, ó, o símbolo de raiz, tá? N, então enésima raiz. Tá? Aí nós temos um número aqui dentro. Tá? O número a elevado a n. Ok? Isso pode ser escrito assim. Conserva a base. O que está, o pessoal chama, que está no Sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o Sol. Então está aí um fracionário. Né? Eu vou colocar isso até como uma definição. Vou passar esses 3 traços para dizer equivalência à definição. Depende do livro que você está lendo. Certo? Bem, nós temos que ver o que isso aqui faz sentido. Né? Então, a primeira coisa de fazer é pegar aqui 4. Vamos pegar 2. Ah, mas não está igual ali. Tudo bem. Mesma coisa. Está pequeno. Certo? Ó, é convenção. Quando o n for 2, não tem n1, tá? Ele é maior ou igual a 2. Quando for 2, é convenção apagá-lo daqui. Certo? Assim como todo mundo escreve 2 assim, por exemplo, em decimal, mas não teria nenhum problema em escrevê-lo assim. O fato de o elemento neutro estar aqui multiplicando por ele e aqui não está aparecendo, não quer dizer que o elemento neutro não esteve ou não está presente. Afinal, ele é elemento neutro e não muda absolutamente nada. Então, na mesma linha de raciocínio, as pessoas escrevem dessa forma aí. E aí, você tem isso aqui, que todo mundo já viu na vida. Raiz quadrada de 4. Todo mundo sabe que é 2. Aí você pergunta, o que é a raiz quadrada? Aí vão dizer que dois números, o resultado tem que ser, quando você multiplica ele 2 vezes, tem que dar o número que está aqui dentro. Isso é a raiz quadrada. Beleza? Aí o cara fala, não, bem, tá errado.
Isso não é a raiz quadrada. Isso é a operação que você encontra o valor da raiz. Mas isso não é raiz quadrada. Primeiro que raiz quadrada não está em português. Né? Ela vem do latim de radix quadrático. A gente traduz como raiz quadrada. E o que é que significa radix quadrático? Lado de um quadrado. Certo? Então ele já sabia essas coisas, ó, desde Pitágoras. O teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Já sabia, tinha ideia de potência. Eles não representavam da mesma forma que nós representamos hoje. Isso foi a partir do século XV, se eu não estou enganado. Certo? Mas eles já sabiam das coisas. Então, aquele negócio, ó, a gente se quadrático tetra e qualis bi. Que era ao lado quadrado tal, é igual a 2. Beleza? Então, raiz quadrada é lado de uma figura geométrica, de um quadrado. Ou seja, não é definida nos números reais raiz quadrada negativa. Ok? Não é definida. Só que beleza. Você escreveu isso aqui em cima e colocou aqui o que eu sei que a minha professora Mariquinha e o professor Raimundinho me ensinaram há tempos atrás. Eu posso escrever, se eu escrevê-lo desta forma aqui, eu vou chegar nesse resultado? A resposta tem que ser sim. Como nós vamos fazer? Estou explicitando os dois. O 2 que está aqui não é comum, mas eu estou explicitando para você ver que existe um 2 aqui. O quadrado é justamente isso. Certo? E aí você vai pegar ele aqui e vai pegar o que está no sol, vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Isso aqui é um expoente. 2 multiplicado o inverso dele. É o elemento neutro. E representamos por 1, porque é multiplicação. 2 elevado a 1, a gente viu, era 2. Né? Nós vimos que A elevado a 1 é A. Nós vimos que A elevado a menos 1 é 1 sobre A. E A elevado a 0 é igual ao elemento neutro, que representa por 1. Ok? A mesma coisa aqui. Certo? Pode-se colocar outras coisas. Tá? Vou aproveitar o 2, mas assim, não é porque a raiz quadrada, porque a pessoa fala, encontrar a raiz quadrada é muito fácil. Né? De 4 é 12, de 9 é 3. Beleza, isso é fácil porque são quadrados perfeitos. Mas quando não é quadrado perfeito, geralmente se faz na calculadora. Certo? Então, olha só. Um exemplo de não quadrado perfeito. Certo? Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Dessa forma. Mas eu não quero escrever assim. Quero escrever assim. Está errado? Não. Não está errado. É exatamente a mesma coisa. Só que está escrito de forma diferente. Certo? Aqui ele está com roupa esporte, aqui ele está com roupa social. Certo? Por quê? Porque parte do pressuposto que toda a informação tem que ser mais lógica, mais logicamente simples possível. Então,
Se você for dar, o cara chega, você paga alguma coisa, você tem R$2 de troco. Quem usa dinheiro, né? Quem usa cartão, vamos lá. Quem está usando dinheiro, aí ele tem R$2 de troco. Aí a pessoa não sabe, fala assim, quanto é meu troco? Aí a pessoa fala assim, ó. Esse é o seu troco. Logaritmo de 9 na base 3. O cara vai ficando aqui? Ele não vai saber. Mas quando ele recebeu o dinheiro, né, ele vai saber. Oh, 2. Desculpa, 2. Falei R$2, não foi? R$2. Certo? Logaritmo. É a mesma coisa, só que não é comum. Tranquilo? Então, não façam isso de colocar as coisas de forma muito complicada. Use da melhor forma possível. Né? Tem gente que complica as coisas por natureza, mas tem hora não é para ser assim. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida na definição? Então, nós vamos do 0, 1. Eu coloquei 0. Qual foi que eu coloquei aí? Foi 0, 1, 2, não foi? Ou 0, 2? Acho que foi 0, 2, né? Zero, 2, não foi? 02. 0, 2, 2. Tá? Beleza. Acabando. Aí, quase lá. Quase acabando potência. O que está faltando agora? Binômio. Certo? De quem? De Newton. Por que de Newton? Porque quando ele estava fugindo da peste lá, quando ele tinha acho que 20 anos, ele chegou numa forma lá, na hora que a pandemia, na pandemia não, epidemia lá na Europa, né? Da peste, aí ele foi, acabaram as aulas de Cambridge e ele foi para casa. Só que em vez dele ficar, sei lá, só assistindo Netflix, assistia na época, óbvio, né? Mas ficar fazendo as coisas normais da fazenda, ficar correndo atrás de galo, andando de cavalo, pegando fruta, tomando banho em rios, passar o tempo, coisa, ele decidiu estudar na pandemia, a epidemia lá da peste. Aí, quando ele estava nesse negócio aí, ele descobriu como reduzir qualquer função, que ele chama de binômio de Newton. Ele começou a entender, ele inventou o cálculo, a derivada integral, o cálculo, a derivada integral, começou a formular as leis da mecânica, tudo essas coisas. Os movimentos do planeta, tudo ele já começou a pensar ali, certo? Então, o que seria binômio de Newton? Fala assim, mas ninguém sabia isso que o Newton fazia? Não, o pessoal sabia. O problema é que ninguém fez o que ele fez. Então, quando ninguém faz, é uma coisa. Quando uma pessoa faz, fala, mas é fácil e tal. Por que você não fez? Né? Então, qual era o problema que ele estava dizendo? Primeira coisa, todos os nomes dos assuntos de qualquer disciplina que você estuda, de qualquer coisa que esteja relacionada com conhecimento, a primeira coisa que você deve saber é o que significa um nome, para você saber o que você está estudando. Eu não cheguei a falar aqui, mas vou aproveitar. Cálculo significa pedra pequena. Você está trabalhando com coisas diferenciais. Tanto é que quando você fala, eu estou com o cálculo renal, você não está fazendo derivada nem integral aqui dentro, o limite, né?
Está com uma pedrinha que eles tiram lá de dentro. Então, o nome cálculo vem daí. E binômio significa, bi é 2, né? Então, 2 nômio. 2 nômios. O que é nômio? Isso é um nômio. O que é binômio? São duas coisas. Certo? Só que aí ele fala, tá, isso é um binômio, tem dois nomes. Beleza. Só que é o de Newton. Não é o de qualquer um. É o de Newton. Tá? E o que é que o binômio de Newton diz? O que é binômio de Newton? Potência. Então, só que ao invés de nós termos A elevado a N, né, nós vamos ter A mais B elevado a N. Certo? O que é isso? Esse é o binômio de Newton. Tem esse sinalzinho aqui, 2 barras paralelas. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que tem outras partes. Isso aqui significa soma. No primeiro livro eu falei até que somas diferentes não tinham uma notação compacta, mais fácil para fazer. Porque eu falei que a multiplicação é fácil porque é o número que você está somando, quantas vezes você está somando. Aí eu falei que na soma diferente não tem, mas tem. É esse aqui. Lembrei agora, tá? Então, tem um equívoco lá do livro. Então, nós vamos pegar P0 a N, N, P, A, N menos B, ou B elevado a P. O índice, os expoentes daqui de cima, não importa. Se você colocar o A como P e o B como N menos P, mantendo a mesma coisa aqui, você só vai começar da forma não padrão. Porque a forma padrão é começar com o expoente mais alto, tá? do binômio, do primeiro número. O que é isso? Isso aqui é a fórmula geral. Isso foi que o Newton chegou. Mas ele chegou do nada nisso aqui? Não. Só vou ajeitar um negócio aqui. Onde NP é N fatorial, P fatorial, N menos P. Tá? Isso aqui vem de análise combinatória. E não é tão complicado como se pensa. Tá? Só estou explicando isso daqui porque na hora que você for calcular a derivada da função x elevado a n, você tem que saber isso aqui, senão você não resolve. Ok? Então, ó. Certo? Ó, tem alguns livros que gostam de colocar x e a letra A aqui. Não interessa. Tá? O que importa é que são 2 números. Não importa se você não conhece o número, mas você vai poder atribuir o número àquele número. Se você botar x, por exemplo, você pode atribuir um número. Então, não tem muita importância. O que interessa é a ideia. São 2 números reais somados que está sendo levado à enésima potência. Esse que é o foco. Acabou. Então, é o seguinte, ó. Vou colocar aqui x mais 2 elevado ao quadrado. Vou fazer do modo como faziam antes do Newton chegar nisso e vou fazer do jeito que o Newton fez.
Tá? Espero que o tamanho esteja bom. Então, o que é isso aqui? Uma base elevada a um expoente. X mais 2, x mais 2. Certo? Ó, daqui já tem o exercício que eu passei para vocês o primeiro. Né? Percebe? Eu vou colocar no resultado, não vou demonstrar ele, vou usar o resultado. Tá? Vocês já vão saber, já vai ter uma coisa para guiar vocês lá. Né? Então, se tivesse só o 2, você sabia que fazia só o chuveirinho, né? Como tem 2, então você faz um chuveiro aqui, né? X mais 2. E aqui? Mais 2 vezes x mais 2 ao quadrado. X mais 2 elevado ao quadrado vai ser o quê? X quadrado mais, olha só, quantidade de número, a quantidade das coisas não foi feito, não vem primeiro na convenção nossa. Então nós não colocamos 2x, nós não colocamos x2, nós colocamos 2x. E ó, x é um número real, 2 é um número real. Número real é comutativo, então x vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes x. Tá? Então você tem 2 vezes x mais 2 vezes x, que vai dar 2 ao quadrado. Vou deixar o quadrado aí. Eu sei que você quer colocar, pode querer ficar colocando 4. Não está errado, só que eu quero mostrar uma regra. Então, 2, toda vez que a gente tem uma letra e um número, a gente não coloca o ponto de multiplicação, porque já está implícito que é ele. Certo? Então, nós temos duas parcelas aqui. Então, nós temos 2 vezes quem? 2x mais 2 ao quadrado. O resultado disso aqui vai ser x2 mais 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x. 4x mais 4. Esse é o resultado da forma mais simples. Você está expressando por um número só. Mas a regra é o seguinte, ó. Você tem dois números somando aqui, que está elevado ao quadrado. Lembra que eu falei que quando eu coloco dessa forma, significa que o primeiro número, que é esse, no caso x, e aqui no caso é o a, lá em cima, ele vai ter o seu maior expoente. Então, se o expoente é 2, não vai ter nenhum outro expoente maior do que 2 aqui. Certo? Exceto se aqui for, se esse x aqui for escrito na forma de potência. Aí vai ter que usar as propriedades de potência, porque você pode misturar as duas coisas. Tudo que a gente viu aqui, a gente pode misturar aqui. Tá? Então fica o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o segundo vezes o primeiro mais o quadrado do segundo. Certo? Eu estou falando isso. Toda vez que você vê, geralmente você vê assim nos livros. A soma do quadrado vai ser x² mais 2 vezes o segundo vezes o primeiro
mais o quadrado de segundo. Ok? É isso aqui. Tá? Mas Newton precisava colocar um negócio feio desse aqui para explicar um negocinho fácil desse aqui? A resposta é não. E por que ele colocou? Por que ele fez isso? Calcula aí a soma, é a mesma coisa aqui, só que eleva a 20. Coloca lá. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, 20 vezes. E mais. O resultado que você vai ter, nem sempre você está interessado em todo o resultado. Talvez você esteja interessado em uma parte desse resultado. Por exemplo, qual é o termo livre de x? Esse aqui. Qual é o valor do termo que depende de x ao quadrado, de x? Qual é o número que acompanha o x? É 2a. Então, no valor aqui, usando essa fórmula, você consegue encontrar o termo que você precisa sem ter que fazer a conta toda. Se você não usar ela, você não vai conseguir, porque o termo está relacionado com isso aqui, ó. T mais 1. Esse gama maiúsculo aí. Certo? Essa letra grega maiúscula. Acho que é gama. Ok? Então, isso aqui tudo vai ser expresso. Então, o que ele está dizendo? Ó, calcular isso aqui é uma soma de termos. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, eu quero o terceiro. Aí eu só coloco no terceiro. O terceiro termo, como é 2, ele é livre de x, né? Certo? Então, esse expoente aqui, ó, ele vai ser 0. Ele é livre de x. Só vai ter esse aqui. Porque quando você faz uma analogia daqui para cá, o A aqui é x e o B aqui é x. Não interessa se você colocar A aqui mais x. O que vai acontecer é que vai vir ao contrário. Vai ficar A ao quadrado mais esse termo mais esse. Certo? E essa parte aqui, ó, que é combinação, né? Quando você vai contar conjunto no qual a ordem dos elementos não importa. Certo? Então, se a ordem não importa, você usa isso aqui. Mas a gente vê que a gente tem permutação, tem arranjo simples e tem combinação. Na verdade, a gente só tem teorema fundamental da contagem, o resto é perfumaria. Beleza. Mas, por que não um arranjo? Eu arranjo, a ordem importa. Mas por que a ordem não importa aqui? Porque nós estamos tratando de números reais. E números reais, a soma, ela é comutativa. Ou seja, esse termo aqui, apesar de estar escrito x2 e aqui 2x, eles são a mesma coisa. Então, esse termo aqui, que aparece, ele vai dizer quantas vezes aquele termo se repete. No caso aqui, ó, x2 se repete 2 vezes. Certo? Então você, quando entende a fórmula, já olha, aquilo ali acontece assim, ela se repete tantas vezes e acabou. No caso de você for fazer no braço, tentem fazer aí, você não está na quarentena mesmo, né? Tentem fazer aí.
Então, vê que se passar um tempão, e provavelmente vão se perder no cálculo. Então, isso aqui ajuda a gente a aprender melhor, né, as coisas. Perceba. Agora, bora usar aqui. Vamos lá. Vamos usar a fórmula. Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma parte da fórmula? Porque aqui, ó, ela está escrito em o que eu gosto de chamar matematiquês. Ela não está escrita em português. Professor, eu só não entendo muito essa parte do termo. Só quer dizer que tem 3 termos? 3 termos. 3 partes. Esse é um, esse é outro e esse é outro. Para quando o expoente é 2. Eu não falei nada de expoente 0 e de expoente 1, né? Por motivos óbvios, né? Qualquer base elevada a 0 é quanto? Elemento neutro. Toda base elevada a 0 é quanto? A própria base. Então só faz sentido falar isso a partir daqui. Certo? Como eu falei, né, eu estou fazendo o livro de matemática e ele está em revisão. Um amigo meu está revisando algumas coisas, a gente vai ver se acerta as coisas para ver se publica ainda esse ano. Lá, eu vou mostrar uma extensão do binômio de Newton, que eu chamo de binômio de Newton composto, que eu desenvolvi com uma dúvida de um aluno aqui de 2016, em sala de aula, que não tinha na literatura. Aí eu chamei de binômio de Newton composto. Na verdade, eu tinha chamado binômio Marcelo Newton, mas aí fica muita coisa, né? Então, eu coloquei binômio de Newton composto. Vai aparecer lá no livro. Ainda não vi na literatura. E já faz uns 2 ou 3 anos que eu fiz isso. Vamos lá. X mais 2, né? Elevado a 2. Aí você fala assim, professor, por que só está colocando letra aqui? Aí eu te pergunto, se eu botasse 1 aqui, eu precisava fazer isso aqui? Não, justamente. Ia fazer 2 mais 1, 3, elevado ao quadrado, 9, acabou. Mas se eu botar um 1 aqui e fizer desse jeito, o resultado é igual? Mesma coisa. Mesma coisa. Certo? Então, por isso que eu estou colocando ele. Certo? Vocês vão ver que tem coisas muito importantes quando vocês forem fazer estatística quadrática. Vocês vão ver distribuição binomial ou distribuição de Newton. Tá? Vem por eventos aleatórios dessa forma. Então vamos lá. Aí é teste psicotécnico agora. Vamos tirar a carteira de Molotov. Bem, olhando para cá, ó. A e B, A e B. N, ó. A e B está fixo. Você sabe quais são, está fixo. N é fixo. Você sabe que é. Então ele está aparecendo N, N, N. Qual é a única coisa que não aparece explícita? O P. Ok? O P. Por quê? Porque ele varia. Varia de quanto? De 0 a N. Em números naturais. Tá? Então é no caso esse P, ele seria, vamos imaginando que eu teria elevado a 20, como foi citado hipoteticamente. Tinha aqui, N. Né? O que eu quero dizer assim, em vez de ser elevado a 2,
fazer x mais 2 elevado a 2 fosse elevado a 20. Um exemplo hipotético. Então, esse P, ele seria, por exemplo, ele iria diminuir a parte que eu quero calcular? Por exemplo, eu não quero calcular o todo, eu quero calcular do 9 até o 13, por exemplo. Aí ele vai variar de 0 até 9. Ou no teu caso, do 9 ao 13. Então, ele começa no 9 e vai até o 13. Então, o P seria 9 e o N lá em cima seria 13? Não. Não, o N é o que está aqui no expoente. Ah, tá, entendi. Eu tinha misturado aqui, entendi. Não, Tá, okay. Esse aqui é fixo. O N já está, antes de você fazer, você já sabe quanto é o N, ele não vai mudar. Sim, eu que misturei, realmente, tá. Aí ele vai de 0, 1, 2, 3, sempre assim, número natural. Entendi. Tá? Ó, eu não estou dizendo que tem coisas aí que só pode estar no número natural, tá? Estou dizendo que o que a gente vai fazer aqui é assim os expoentes, 0, tal. Se ficar alguma coisa diferente, você sempre pode transformar nisso. Tá? Eu não gosto de particularizar as coisas. Eu gosto de generalizar. Então, ó, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar o P vai vir de 0 até o 2. Aqui nós vamos ter X, nós vamos ter 2 menos P. E aqui nós vamos ter 2 elevado a P. Ok? Lembra que eu falei de termo? Vai ver o termo. Então, qual é o primeiro termo? P é igual a 0. Por isso que começa, ó, P, o termo é P mais 1. Porque quando P é 0, eu tenho o primeiro termo. Então, vai ficar isso, 0, x, 2 menos 0, 2 elevado a 0. Esse símbolo está dizendo mais. Então, ele está somando outra coisa. Qual é a outra coisa? Mais. O outro termo. Quem é que vem depois do 0? 1. Vai ficar 2, 1, x, 2, menos 1. 2 elevado a 1. Mais o P estava em 1, passa em 2. Vai para 2. X, 2 menos 2, 2 elevado a 2. Certo? Tranquilo? Aqui, x mais 2 elevado ao quadrado vai ser quem? Não tem mais outro termo, né? Porque o P chegou no número igual a N. P varia até o N. Ok? Então, nós temos aqui, ó, 2, 0. Combinação de 2 e 0. X elevado a 2 menos 0. 2 menos 0 é 2. Então, x vai ser 2. 2 elevado a 0 é 1. O elemento neutro. Elemento neutro vezes x, próprio x, quadrado. Aqui. Deixa isso aqui. A gente ainda não mostrei como é que calcula. 2 menos 1 dá 1. X elevado a 1, x. 2 elevado a 1, 2. Mais 2, 2. Combinação de 2 em 2. X elevado a 2 menos 2 dá 0. Qualquer base elevado a 0
elemento neutro. Elemento neutro vezes 2 elevado ao quadrado vai ser 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Nem precisa colocar o x lá. Você pode colocar 4, né? Vou botar 4 logo para evitar. Não, deixa aí. Só diminuir aqui. Dois ao quadrado. Isso vai dar para ficar aqui. Então aqui vai ficar 2 aqui, x ao quadrado, mais esse cara aqui, 2x, mais... Professor, não dá para ver o que o senhor está fazendo. Tá bom. Eu vou botar aqui em cima. Vou botar aqui. Vou apagar aqui. Esse é o problema de ter só uma parte do quadro para... Vai ficar x2 quadrado x quadrado mais essa parte aqui 2x mais 2 vezes 4. Agora eu fiz aqui, ó, eu botei as operações e coloquei agora na forma padrão. Certo? Agora, temos que calcular isso aqui. Eu tinha botado a fórmula aqui, vai ser 2 fatorial, 0 fatorial, 2 menos 0 fatorial. Fatorial de 0 é, por definição, 1, tá? Ó, eu não estou demonstrando isso aqui porque análise combinatória para a gente não interessa. Eu estou só colocando o resultado da análise combinatória. Porque não vale a pena eu falar tudo de análise combinatória para chegar nisso aqui. Certo? Vocês, quando estiverem fazendo estatística, vocês perguntam isso aí. E quando você tiver que contar as coisas, você precisa saber teorema de contagem. Então, isso aqui, o fatorial de 0 é 1, que é o elemento neutro, né? E 2 menos 0 dá 2 fatorial, então 2 fatorial. Ó, não interessa agora o que é fatorial. Isso é uma quantidade. Né? Isso aqui é um ponto de exclamação. Isso é uma quantidade. Tá? Isso aqui é uma quantidade. Só que, ó, isso aqui pode ser escrito dessa forma, né? Porque ele é divisão. Divisão é a soma desse cara repetida isso de vezes. Quando você tem um número vezes seu oposto, você tem um elemento neutro. Tá? É representado por 1. Quando você vai para cá, aí vai mudar. 2 fatorial, 1 fatorial, 2 menos 1 fatorial. Fatorial de 1 é 1. Fatorial 2 menos 1 dá 1. Fatorial 1. Então o resultado daqui é 2 fatorial. E o que é calcular fatorial? É você começar dele. Isso quando o número é inteiro, tá? Quando o número não é inteiro, é fracionário, não sei o quê, existe uma função chamada função gama, tem integral no meio, ou tem uma forma de limite para calcular. Mas aqui a gente não vai usar a função gama, tá? Só para coisa mais avançada. E aí você tem, vai começar dele e vai multiplicar descendo até 1. Por exemplo, se fosse 3, seria 3 vezes 2. 2 vezes 1, acaba em 1. Como nós estamos em 2, então é 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1
2, é o elemento neutro, que vai até o elemento neutro. Certo? E o outro é 2, 2. Nós temos 2 fatorial, 2 fatorial, 2 menos 2 fatorial. Fatorial, 2 menos 2 é 0, fatorial de 0 é 1. Nós temos aqui a mesma coisa. 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso vai ser 1. Quando você coloca esses números aqui dentro, na verdade, aqui dentro, né? O que você vai ter? X mais 2 ao quadrado. Aqui é 1. Mais 2. 2 vezes 2, 4. 1, 4. Mesma coisa. Né? E que dá a mesma coisa. Certo? Ó. Primeiro termo. X quadrado. Segundo termo. Vira a câmera para eu ver isso que o senhor acabou de escrever, por favor. Bom? Isso, continua, só mais um pouco. Perfeito. Termo. Qual é o outro termo? Qual é o terceiro termo? Certo? Então você tem 3 termos. Professor, Foi. quando achamos os 3 termos, a questão está resolvida ou tem que achar o valor do X? Não. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é só para você aprender a manipular os números. O que eu quero dizer? O X não tem valor aqui. Tá? O valor, porque eu não associei ele com uma função. Ok? Ó, a parte 0.1 que eu coloquei lá, né, foi número real. Eu ainda estou tudo em números reais. Tá? Eu só coloquei o X porque é o que vocês vão encontrar na literatura. Porque não faz sentido eu colocar, por exemplo, 5 mais 2 e elevar um expoente para você calcular por binômio de Newton. Eu quero que você aprenda a calcular. Só que eu tanto é que na definição do binômio de Newton, eu não coloquei como uma função. Quando vocês forem fazer estatística, a distribuição normal é uma função, é uma densidade de probabilidade. Só que eu ainda não cheguei na função, mas eu já estou preparando o caminho para não ter problema lá. Se eu fosse dizer que isso aqui é uma função, por exemplo, y igual a isso aqui, eu estou dizendo, só olhando para cá, eu sei que ela é uma função de segundo grau, que ela tem 2 raízes iguais, e a raiz é menos 2. Certo? Ou seja, o delta dela é negativo, a concavidade dela é para cima. Eu sei tudo só olhando para cá, mas eu ainda não cheguei na função. Isso é igual a isso. Você só vai substituir valores se eu fosse falar, por exemplo, que f de x ou y é igual a isso aqui. Né? Aí eu perguntava, calcule o valor da função quando o x valer 0, por exemplo. Aí você vai comparar. Onde tiver x, você vai colocar 0. E você vai ver que é 4. Então, 4 é onde ela toca o eixo y. Nesse caso, por exemplo, o resultado chegou a esse, sendo x elevado a 2 mais 4x mais 4, porque porque foi utilizado x. No caso, se fosse utilizado um número, de fato, era só a gente saber o primeiro termo, o segundo, o terceiro e fazer a soma.
Seria isso, né? Se fosse zero aqui, como é isso? Viu? Só que o objetivo aqui não é você fazer isso por número, porque se fazer isso aqui, o desenvolvimento de Newton, sabendo o número da potência, não faz muito sentido, porque é mais difícil. Ele só é interessante quando é função, por isso que eu falei que ele reduziu as funções, né? Uma classe de funções, aquilo ali. Aquilo aí não é todas as funções. Matematicamente, você pode pegar qualquer função, tá? E transformá-la em polinômio de grau infinito, ou seja, você vai até onde você quer. Quer até a ordem 1000, vai até a ordem 1000. Quer até a ordem 50, vai até a ordem 50. Quer até a ordem 5, vai até a ordem 5. Quer até a ordem 12, vai até a ordem 12. Você consegue fazer esse tipo de transformação, chamada fórmula de Maclaurin ou fórmula de Taylor. Fórmula de Taylor, quando o ponto é zero de referência, né? Nesse ponto que você consegue transformar a função em qualquer função. E isso é usado em vários lugares, tem várias aplicações aí tecnológicas para fazer. Inclusive, eu uso esse tipo para calcular qualquer tipo de raiz que eu queira. Eu sei fazer de outros métodos, mas a forma mais fácil eu acho essa. Mais rápido. Entendeu? Então, quando a gente for fazer física, eu vou fazer uma aproximação desse negócio aí, quando um dos números for muito maior do que o outro. Quando um dos números for muito maior que o outro, nós vamos ter uma aproximação. E eu vou fazer isso quando eu for mostrar que o trabalho da força gravitacional próxima à superfície da Terra, em módulo, vai dar mgh. Vocês aprendem no ensino médio que é mgh. E eu vou mostrar que não é mgh. Ela é aproximadamente mgh. Entendeu? Mas vem daqui. Então, isso aqui eu vou usar em física. E vou usar também na parte de eletromagnetismo, quando eu for calcular o potencial entre dipolo. Entendeu? Então, já estou preparando o que vem. Okay? Não vai cair aqui no curso. Essas aproximações dessas cálculos. Isso aqui tudo é só para calcular a derivada de x elevado a n. Para você saber de onde vem e não ficar decorando. Ela é fácil, desce o expoente n, x, n menos 1. É fácil. Mas a ideia do curso aqui é você saber da onde vêm as coisas. Tá? Porque, no meu ponto de vista, você não pode sair de uma graduação sem saber de onde as coisas veio na sua área. Se você sair assim, você é uma pessoa mal formada. E se depender de mim, vocês não vão sair mal formados. E se depender de muita gente também. Certo? Porque eu sempre gosto de explicar o porquê das coisas. E mais, se não fosse desse jeito, como seria? Tá? Mas isso é meu estilo. Tranquilo aí? Passamos 5 minutos. Façam para casa para discutir amanhã, né? Se fosse assim, como seria? E para saber se vocês entenderam mesmo, né? Passam até o 3. Professor, não estou conseguindo enxergar o início. Tá. O que o senhor escreveu. Vou botar aqui embaixo. É que a câmera está um pouco mais para a direita. Aqui para mim, ela fica enquadrada, entendeu? Tem até uma parte que sobra. Daí eu não sei por que aí tá diferente, mas beleza. Faz assim. O que é que eu mudei? O sinal. Era mais para menos. O que significa isso? Aqui. Viu?
Isso aqui, ó, para saber se as pessoas entendem, isso foi meu orientador de doutorado que falou, tá? E quando você for fazer um concurso, quando o cara não quiser te passar, ele for querer te sacanhar, a expressão que a gente usou lá, ele vai te perguntar coisas fundamentais. Por exemplo, o cara chega para você e fala assim, você foi tudo bem, mas ele não foi com a sua cara. Tem gente que não vai com a cara dos outros mesmo. E aí ele quer te reprovar, ele quer te botar um erro. Aí ele fala assim, qual é o valor de π? Aí você fala 3,14. Ele fala, está reprovado, errou. Entendeu? Eu já vi isso acontecer. Então você tem que falar, é aproximado, para calar a boca dele. Então, quando a pessoa for te pegar, ele vai te pegar nessas coisas, tá? Eu não sei como é na área de vocês. Provavelmente não vai ser assim, vai ser alguma coisa relacionada à área de vocês, tá? Mas eu mesmo já cheguei, o cara tava falando teoria lá e tal. Bonita matematicamente e tal, e teve uma hora que eu falei assim, ó, isso que você falou tá bacana, mas você tá tudo errado. Aí ele ficou, por que tá errado que eu tô falando? Porque você está considerando a massa, a carga elétrica do próton negativa, e ela é positiva. Então tá tudo errado. Não importa o trabalho que você faça. O negócio tem que estar certo. Qual é o objetivo da matemática? Expressar a natureza. Não é só na física, não é só na química, é na agronomia, é em qualquer lugar que ela for usada. Ela está sendo usada para expressar a natureza. Assim como o poeta usa a língua mãe dele, no caso português, para escrever sobre amor, sobre o que ele for, depressão, qualquer coisa, ele está pegando a linguagem, a língua portuguesa, para expressar sentimentos e fatos da vida dele. O que a gente faz, que é a melhor forma de representar as coisas, é por matemática. Coisas da natureza, que eu estou falando. Você não vai... É muito mais complicado expressar sentimentos colocando equação, né? Tem que botar uma palavra. Então não faz nem sentido você pensar dessa forma, nesse caso. Mas para falar sobre crescimento, nutrição, de coisa, você tem que saber, vai ter que ter número. Ok? Tranquilo? Eu vou parar aqui a gravação, porque a gente já acabou a aula. Se alguém tiver alguma pergunta...